Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Isadora. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao caderno 2, módulo 7, página 36. Pega aí seu caderno, tô aguardando você abrir seu livro, né? Também pegar o seu caderno para fazer alguma anotação. Pegar somente aí também o lápis, o marca-texto, para ir riscando conforme eu vou grifando aqui. Você vai grifando aí também, pode ser assim, ok? Ou você vai ouvindo aqui minha voz e vai anotando, fazendo alguma observação, tá? Pega o teu post-it também, pode servir aqui para você fazer alguma anotação, ok? Caderno 2, módulo 7, página 36, para a gente continuar. Pegou aí, né? Certo. Nós estamos falando aqui, se a gente voltar para a abertura do módulo, nós estamos falando sobre formas de poder, ok? E aí a gente falou na última aula, por exemplo, essa relação de submissão das pessoas diante do Estado, por exemplo. Ou então a gente falou também, aliás, nós falamos também sobre a relação escravocrata também no Brasil colonial, né? De tratar o negro como alguém inferior. Algo abominável hoje, porque não há fundamento nenhum para que isso se perdure, certo? Esse preconceito racial. E agora nós vamos continuar falando sobre poder, só que em uma outra situação. Lembra que eu falei para vocês que o único que tinha o poder legítimo do uso da violência era o Estado? Lembra que eu falei isso para vocês? Lembro, né? Na última aula eu falei sobre isso. Que, por exemplo, o Estado, ele tem lá os policiais, ele tem a justiça à sua disposição. Para quê? Para utilizar desses meios, tá? Principalmente os policiais aí que vão lá e prendem, que vão lá e às vezes utilizam spray de pimenta, né? De pimenta para poder fazer com que as pessoas parem de se manifestar, né? Obviamente, diante de uma manifestação que é prejudicial, enfim. E às vezes também há o quê? Ao abuso de poder, que é quando alguém investido de cargo público se aproveita da situação de que está investido no cargo público e age conforme seus interesses, né? Às vezes exagerando na sua forma de agir. Então, muitas vezes, alguns policiais, né? Não todos, mas alguns, às vezes, utilizando da farda, do uniforme, do status de ser policial, da profissão, do ofício de ser policial, acabam aí agredindo, acabam sendo violentos, grosseiros, de forma desproporcional à situação. Certo? Isso aí a gente chama de abuso de poder. Certo? Fiz aqui essa breve introdução. Agora a gente vai lá para a parte do realmente essa parte que o texto ele traz para a gente discutir, que é o entreatos aí com esse textinho. Vamos ler comigo? Vamos lá? Vamos ler juntos aqui essa parte, ó. Vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Vou grifar isso aqui, tá? Diz o seguinte: o relato a seguir foi feito pelo filósofo ganense Apia. Leia com atenção. Em meados dos anos 1970, eu rodava com um amigo inglês, que é branco, pela cidade ganesa de Gana, país africano. Meu amigo estava ao volante. Num cruzamento, paramos atrás de um grande caminhão de madeira. E o motorista, que não nos viu por seu retrovisor, deu marcha ré em direção a nós. Meu amigo inglês tocou a buzina, mas o motorista continuou recuando, até bater e quebrar nosso para-brisa. Era uma área movimentada, perto das docas, e houve muitas testemunhas. Ficou bastante claro de quem era a culpa, no sentido do sistema legal, pelo acidente. Com base na narrativa, é possível imaginar quem seria responsabilizado pelo acidente. Quem, no caso, gente, seria responsabilizado? No caso, o motorista, né? Que estava fazendo ali o recuando, né? Dando a ré, e estava de forma incorreta, conforme a legislação. E
é nítido que o quê? Que o motorista, né, conforme a situação que o filósofo vai falando, esse motorista que é branco, né, por isso que eu destaquei aqui branco, porque isso vai nos dar um parâmetro. E eu também destaquei país africano, então o motorista provavelmente é negro, tá? Então já temos aqui uma relação de poder constituída dentro da mentalidade de muitos, certo? Que, por exemplo, o branco estrangeiro é alguém mais favorecido, alguém endinheirado, alguém que tenha ali condições financeiras, enquanto que o motorista africano é ali o negro que está trabalhando assalariado, que pode perder seu emprego porque bateu ali no carro de outra pessoa. Com base na narrativa, a gente poderia concluir então de quem é a responsabilidade do acidente, no caso o motorista. Porém, quando o processo ele foi julgado e as testemunhas foram chamadas, o depoimento delas foi surpreendente. Olha aqui o depoimento delas. Para elas, a questão era entre uma pessoa, um estrangeiro e, portanto, alguém endinheirado. Olha aí a mentalidade. Capaz de pagar por seu próprio para-brisa, e uma outra pessoa. Quem seria essa outra pessoa? O motorista de caminhão, que era um empregado que perderia seu emprego e seu ganha-pão se fosse julgado culpado de uma infração de trânsito. Na opinião de nossas testemunhas, era provável que o sistema formal, esse sistema de autoridade, esse sistema de justiça estatal, ele penalizasse o motorista do caminhão que nada fizera de mais sério do que danificar uma propriedade, de um modo que julgavam totalmente desproporcional o seu delito. Ou seja, as pessoas, as testemunhas, ficaram ali com receio do motorista perder o emprego, do motorista estar sendo injustiçado, né? Apesar de ele estar errado, apesar da situação, né, nitidamente ali, num olhar legal, ele errou, ele foi quem deu a ré indevida, quem bateu no carro do amigo, né, e do filósofo que está contando essa situação. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que há, na verdade, aqui uma tentativa de não permitir que essa pessoa ela seja prejudicada. Porque ela já é o motorista, ela já é o salariado, ela já é aquela pessoa que está ganhando o pão dela, que está trabalhando para ganhar o pão. E o estrangeiro seria, então, olha a imagem que as pessoas constroem umas das outras. O estrangeiro seria aquele endinheirado, porque está viajando, porque é de outro país. E aí é uma pessoa que tem dinheiro, é uma pessoa que pode pagar seu próprio para-brisa. É uma pessoa que, mesmo tendo sido prejudicada, mas o fato de ela ser branca, de ser estrangeiro, as pessoas, as testemunhas concluíram que ela seria capaz de pagar seu próprio prejuízo, enfim, assumir o prejuízo. Você considera válido o posicionamento das testemunhas e o argumento apresentado para tanto a favor do motorista do caminhão? Justifique sua resposta. E aí, você acha válido esse argumento aqui no segundo texto? Posteriormente, eu quero que vocês leiam esse texto aqui, tá? Para que vocês conheçam mais um pouco sobre democracia, que é nada mais do que a política, o governo do povo, tá? A gente falando etimologicamente a palavra democracia, demo é povo, tá? Então é um regime de governo que quem escolhe, quem na verdade governa seria o povo. Obviamente tem contradições nesse sistema de governo e não necessariamente nós temos um povo votando, né? Nós temos representantes, aliás, nós não temos o povo ali governando. Porém, se nós unirmos força o suficiente, a gente consegue mudar algumas estruturas dentro da política do nosso país, tá? Porém, há necessidade de haver uma grande união para que isso aconteça, certo? Dando continuidade aqui na página 37, nós estamos aqui na parte de
compreensão, onde vai falar sobre o filósofo francês Labotier, muito bom, um quinhentista, né? A gente fala que é 1530, 1563, ele escreveu um livro chamado Discurso da Servidão Voluntária, de 1576, século XVI. Inclusive, pessoal, eu tenho esse livro, é um livro excelente, que ele vai falar que uma pessoa, quando ela governa, ela não governa sozinha. Ela não governa apenas com os seus 2 olhos, com os seus 2 braços, com as suas 2 pernas, com sua cabeça, simplesmente. Ela governa com um conjunto de aliados. E às vezes esses aliados nem queriam que ele fosse o governante, né? A quem eles ajudam. Mas eles ajudam para conseguir algum favor. Eles ajudam para que talvez um dia eles se tornem um governante, para que eles um dia se tornem o totalitário, né? Então, o Labotier, ele faz esse questionamento. Por que a gente, por exemplo, serve um homem só? Veja só, ele está falando de 1576, monarquia, né? Então, por que a gente se submete, por exemplo, a um governo corrupto, lá que tem, sei lá, 300 congressistas, que tem uma Câmara dos Deputados, dos senadores, que tem um governante no nosso estado, que tem um prefeito na nossa cidade, que tem os vereadores. Mas se nós somarmos a população, ela é muito maior do que esses representantes, em número, em quantidade. E aí o Labotier, ele faz esse questionamento no livro Discurso da Servidão Voluntária. Por que eu sirvo voluntariamente essas pessoas, mesmo vendo que elas são incompetentes, mesmo vendo que eles não são bons para a cidade? Por que eu não subverto então esse poder? Por que nós não questionamos esse poder o suficiente para tomá-lo de volta para o povo? E é esse o discurso da servidão voluntária, é esse questionamento que o Labotier vai fazendo todo o seu livro. Um livro muito bom, gente, muito bom mesmo. Editado aí pela Marilena Chauí, né? O livro, pelo menos a edição que eu tenho, ele foi editado pela Marilena Chauí e faz inclusive algumas observações. E aí ele faz o seguinte, no qual se pergunta por que as pessoas aceitam se submeter ao poder de outras. Ou melhor, por que as pessoas obedecem aos governos que necessariamente exercem autoridade sobre os indivíduos. Por ora, gostaria apenas de entender como pode ser que tantos homens, tantas cidades, tantas nações suportam às vezes um tirano só, que tem apenas o poderio que eles lhe dão. Coisa extraordinária, por certo, e porém tão comum que se deve mais lastimar-se do que espantar-se ao ver 1 milhão de homens servir miseravelmente, com o pescoço sob o jugo. São não obrigados por uma força maior, mas de algum modo, ao que parece, encantados e enfeitiçados apenas pelo nome de um, de quem não devem temer o poderio, pois ele é só, nem amar as qualidades, pois é desumano e feroz com eles. E aí ele vai fazendo esse questionamento. E ele chega à conclusão de que, no fundo, esse senhor que exerce tirania, que governa com tirania, ele não está só. Mas ele tem um conjunto de olhos, um conjunto de pernas, um conjunto de braços, de pessoas que estão ali, na verdade, governando com ele, vigiando com ele, certo? Servindo para manipular o outro, ok? Claro, se eles quisessem chegar a uma conclusão, um acordo, né? E não quisessem mais servir o tirano, nós conseguiríamos unir forças, né? Enquanto população, enquanto povo, enquanto democracia, por exemplo, trazendo para a realidade do Brasil. E certamente mudaríamos muito da nossa realidade. Porém, contudo, entretanto, quem é que vai dar o primeiro passo? Né? Esse é o questionamento. Posteriormente, né, depois que vocês lerem esse texto, eu convido vocês a realizarem as atividades desse módulo. Inclusive tem aqui a atividade 1, que vai falar sobre o Labotier. Um abraço, tá? Um
um dia, uma tarde, uma noite abençoada, seja qual for o horário que você está me assistindo. Acompanhe sempre a Agenda Edu e até mais. Tchau, tchau, guerreiros.